Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, na catequese aqui proponho conceitos básicos, uma catequese bem básicas de fé e razão. Conceitos bem básicos, né, mas que é muito necessário, principalmente no início, a gente entender esses dois princípios, fé e razão. Até mesmo para, às vezes, a gente, de uma forma apologética, defendemos a nossa fé. É o princípio, você tem que entender a fé e a razão. Né? Quem é contra a doutrina católica, ou então, digamos, um ateu, agnóstico, seja, ele sempre vai questionar que a fé e a razão são opostas. Né? A fé e a razão são opostas. E, no entanto, aqui eu quero demonstrar que não importa o que eles acham, não importa. O que importa é que nós temos que entender de início que fé e razão, elas andam juntas, embora sejam coisas distintas, né, uma da outra, né, cada uma tem a sua importância, né, mas você não pode colocar a fé contra a razão, como está aqui no slide, né, que eu vou colocar. Sempre é bom ter um slide para eu não me perder. A fé e a razão. Vamos seguir aqui o slide, né? A gente vai ver primeiramente conceito básico de fé. Existe no âmbito dessa palavra fé, nós podemos colocar três conceitos. Não digamos nem tanto significado, mas conceito. Significado é simplesmente uma regra que fica ali e pronto. Agora, o conceito é você entender o que é a palavra e como você usa ela nas coisas de verdade, nas coisas materiais, na vida, né? Primeiramente, tem um conceito teológico. O Concílio Vaticano I, 1870, que aconteceu em 1870, que é um concílio dogmático, que proclamou dogmas, ele colocou para dissipar as heresias do século XIX, ele definiu a fé nos seguintes termos: a fé é uma virtude sobrenatural pela qual, prevenidos e auxiliados pela graça de Deus, cremos como verdadeiro o conteúdo da revelação, não em virtude da verdade intrínseca, a evidência das proposições reveladas, vistas à luz natural da razão, mas por causa da autoridade de Deus, que não se pode enganar, nem pode enganar a nós. Está aí os parágrafos dos documentos do Concílio Vaticano II, que fala a respeito desse conceito teológico de fé. Para eu entender mais ou menos, ele coloca a fé como sendo um conteúdo de revelação que você não pode perceber pelas evidências, ou seja, pelo que se vê. Você precisa acreditar mesmo não tendo evidências. Algo que é evidente, como o nome já diz, está evidente, você pode ver. Então, não é em virtude dessas verdades, dessas evidências, que são vistas à luz da razão, mas por causa de uma autoridade. Primeiro você tem que crer que exista uma autoridade máxima, que possa ter revelado coisas que você não vê. A fé começa aí. E eis que esse certamente seja o maior motivo de existir a falta
de se acreditar em Deus, porque o ser humano ele tende a acreditar só naquilo que ele vê, né? Tende a acreditar somente naquilo que está evidente. O segundo conceito linguístico a gente pode encontrar nos dicionários. Religião, né? Ele coloca a fé como um sentido religioso, sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideias. Né? Tá errado aí o nome aí, o certo é religiosos. Tá, na hora que eu copiei talvez ficou errado. Crença, né? Talvez exista outros conceitos, mas o que vai importar para a gente é esse conceito de religião. Né? Tá aí o nome do dicionário, que tem esse significado. E o conceito vulgar, conceito popular, né? É simplesmente crer em algo que você não vê. Crer em algo que não é evidente como está no sentido teológico. Né? Prosseguindo aí, ó. Agora o conceito de razão. O conceito de razão não é tão difícil de compreender. O conceito linguístico, né, digamos que pode ser o conceito do dicionário, é a faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar a inteligência. Raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Entenda a razão como sendo o fato de você questionar alguma coisa e no final você ter a certeza de algo, né, que você deduziu. Quando você deduz, então você tem a razão. Quando você faz um cálculo, por exemplo, 5 vezes 2, e você obtém um resultado 5 vezes 2, você tem um resultado 10, então esse resultado passa a ser uma razão de você ter feito aquele cálculo, você tentou raciocinar e você chegou a uma conclusão. É simplesmente isso. Você está vendo que aquilo é uma evidência do cálculo que você fez, né? E o certo é que há um resultado correto. Por mais que você erre, não consiga fazer o cálculo, ele tem um resultado correto, uma razão. Então, se você não fez a conta correta, no final você não conseguiu uma razão, você conseguiu algo falso, uma resposta falsa. A sua inteligência não conseguiu captar o final daquele cálculo, né? Por exemplo, na matemática. E o conceito teológico que está no catecismo é as faculdades do homem o tomam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal, mas para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Como é que a gente pode entender esse parágrafo aí do catecismo? É que simplesmente Deus, ele não quis ser evidente. Ele não quis simplesmente fazer com que o homem não tenha nenhuma dúvida a respeito dele. Ele quis se fazer oculto na medida da sua onisciência, né? Na medida da sua transcendência, ele quis se fazer oculto para não ficar evidente, porque seria necessário sim crer primeiramente na existência dele, para que depois você buscasse as suas revelações e assim conseguir alguma razão a respeito de sua existência, dos seus milagres, do seu plano de perdão, do seu plano de redenção. Né? Ele quis ficar oculto na história no sentido de ser um Deus espírito, né? Um Deus espiritual. Embora sim Deus se viu na faculdade de ter se encarnado, né? Ele veio ao mundo, se encarnou no seio da Virgem Maria e ele veio ao mundo, o próprio Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus feito homem.
Então ele quis se revelar através da sua encarnação. É o mistério da encarnação. Não é um tema para agora, mas ainda assim, Jesus Cristo ter vindo como uma pessoa, ele quis ser o mais humano possível, né? Ele não foi simplesmente um Deus que quis mostrar mágicas para que as pessoas não tivessem dúvida nenhuma. Ainda assim que houvessem milagres, as pessoas duvidaram que ele era Deus, né? Então era necessário ter fé em Jesus Cristo também, embora existia muitas evidências, né? Ele curou leprosos, ele fez pessoas voltarem a enxergar. Por mais que tivesse essas evidências, as pessoas lá duvidavam, achavam que ele podia ser um charlatão, né? E que naquela época era muito possível, existia isso, né? Então, com todas as evidências de que Jesus Cristo era Deus, ainda assim era necessária a fé, porque se não tivesse a fé, cairia em contradição, assim como os que perseguiam Jesus, né? Os fariseus, saduceus e etc. A fé e a razão são coisas distintas, elas são de fato separadas, né? Elas não são a mesma coisa. A fé sempre vem primeiro que a razão. Assim como uma criança que não sabe os conceitos de verdades empíricas e sempre tende a acreditar nos mais velhos, no pai e na mãe, para somente depois harmonizar com a razão aquilo que ainda não tinha entendido antes, né? Uma criança não sabe e nem entende as leis da gravidade, por exemplo. Isso é um exemplo que eu quis colocar aí. Por isso é sempre perigoso deixar as crianças próximo, né, de algo alto, uma escada, né, de um prédio, até uma casa de um andar, você deixar ela no teto, né? Não pode deixar ela chegar perto da ponta lá, né? Para que ela não venha cair. Até mesmo quando está longe, né, da ponta ali do penhasco, você fica com medo da criança chegar perto. É necessário os pais sempre estarem avisando sobre os perigos. Você sempre está avisando, olha, não chega lá perto porque é perigoso, né? Porque embora a gente sempre esteja olhando os filhos, eles são, né, parece que eles têm a capacidade de se teletransportar e num lugar já está no outro, quando vê já tem feito alguma coisa que a gente não estava vendo. Ainda que continue entendendo essas leis e nunca terem caído de algum local alto, tende a crer o que os pais dizem, que é perigoso ficar na beira de algo que possa cair. Ou seja, antes dela entender as leis da gravidade, né, as coisas empíricas, ou seja, chegar numa razão a respeito disso, a respeito de que cair é ruim, que cair se machuca e que existe uma força gravitacional que puxa as pessoas para baixo, né, ela tende a acreditar, né, não em Albert Einstein, né, ou os, o, os cientistas, elas não vão, se você falar de Isaac Newton, de Albert Einstein, elas não vão saber, você explicar as leis da gravidade, fazer os cálculos, a criança não vai entender. Então é necessário que essa criança ela tenha elas tendem a confiar em algo que, por mais que elas não vejam, elas vão confiar na voz do pai que está dizendo que fazer aquilo é ruim, que ela pode se machucar. Ou seja, elas têm que ter fé naquilo. Elas têm que ter fé no que os pais estão dizendo, né? Por quê? Porque os pais amam os filhos e não querem que eles se machuquem. Somente depois, quando elas crescerem, que elas vão entender que, que existe essa lei da gravidade, né? Vai entender mais ou menos, né? Vai entendendo aos poucos. E uma criança, quando ela, por mais que ela acredite nos pais, às vezes elas são teimosas. Às vezes elas são teimosas e acabam indo brincar e acabam caindo, né? Ali então, antes elas tiveram fé, porque alguém falou, né? Se na Bíblia, na tradição, nunca tivesse falado em Deus, a gente não acreditaria. Se não houvesse a igreja, não estaríamos
sabendo dessas coisas, né, na revelação não teria chegado até nós. Da mesma forma, uma criança ela passa a entender quando ela leva alguma queda. Ou um dia, por mais que uma criança seja teimosa, ela sempre vai estar sentindo, né, a dor. Ou seja, por mais que ela nunca tenha crido que cair é ruim, quando ela, caso venha a cair, se machucar, aí sim, ela chegou na razão, né? É como uma pessoa que é, tenha feito um cálculo e no final tenha encontrado o resultado correto, né? A criança ela vai acreditando, ou se ela não acreditar, uma hora, se ela vier a cair, ela vai entender pela força da razão que os pais estavam corretos, né? Conclusão, uma conclusão bem básica. Um dia a fé será extinta, ou seja, não precisaremos nem conseguiremos ter fé, já que no julgamento final Deus nos fará entender tudo assim como Ele vê, e entende tudo, e entenderemos com perfeição o nosso julgamento particular, como também tudo o que houve na vida. Assim, o papel da razão é demonstrar e ordenar os mistérios revelados pela fé. Conclui São Tomás de Aquino: existe algo que é, para todos os outros entes, causa de ser, de bondade, de toda a perfeição. Nós chamamos de Deus. Ou seja, Deus é infinitamente maior, infinitamente fora do nosso raciocínio, do nosso entendimento, e para isso nós temos que ter fé na sua revelação, temos que ter fé no que Ele deixou revelado. E um dia essa fé, não precisaremos mais dela. Por quê? Porque no julgamento final, nós estivermos diante do, do julgamento, né, que eu estou querendo dizer, Deus ele vai nos fazer enxergar tudo. Ele vai dar os olhos dele para a gente. Não seremos deuses, mas a gente vai ter o entendimento, ele vai dar. Ele vai saber que o nosso julgamento vai ser perfeito. Vamos entender tudo que você fez, não vai escapar nada. É como se é, é como se você assistisse o slide da sua vida inteira, e as suas dúvidas que você teve um dia, ali vão ser tudo esclarecidas, você vai saber onde você errou, onde você acertou. E através disso você não vai ter como questionar o seu julgamento. É assim que vai funcionar. É muito interessante, a partir do momento que você começa a entender isso, você vai entender que a fé não será mais necessária, porque a fé é você acreditar sem você entender, sem você ver. E quando nós, no julgamento, né, na nossa salvação eterna, ou então na perdição eterna, a gente vai entender tudo, vai ver tudo, então não vai necessário mais ter fé, já que a fé é uma adesão que a gente faz da nossa inteligência para crer naquelas coisas que a gente não vê, não entende, não sabe. É assim que funciona então. Então a fé ela é anterior à razão. Antes de você entender tudo na vida, você tende a crer sem entender, como eu dei o exemplo do menino, da criança, assim também como os pais tendem, ou então tem que fazer isso, né, ensinar a gente a crer em Deus. Mesmo a gente não entendendo. Os pais às vezes não têm tanta fé, mas tem que passar a fé possível para os filhos, de acreditar em um Deus que não estão vendo, um Deus invisível, né? Contar a história de Jesus Cristo, que é o próprio Deus que se fez carne e esteve no meio de nós. Então, somente assim, a fé, né, o papel da razão, no final, é você ir ordenando. Você teve fé e aquilo você foi, digamos, estudando na catequese, buscando aprender sobre os mistérios da fé nas escrituras, no que a igreja ensina no catecismo. Então aí você vai ordenando e moldando tudo aquilo que você teve fé, tudo aquilo que você teve que crer sem entender, né? Uma criança, às vezes, de 5 anos, ela começa já a entender que existe um Deus lá no céu, um papai do céu, né? E à medida que ela vai entendendo, então ela vai ordenando a sua fé.
É por isso que uma pessoa que diz que a fé e a razão são opostas, então ela simplesmente não entendeu o que é uma e o que é a outra. Ou então ela quer procurar algum argumento para tentar negar a existência de um Deus pessoal, de um Deus é, de um Deus advogado e de um Deus que vai ser o juiz, né? Na nossa vida ele é o nosso advogado, ele está do nosso lado, mas lá no julgamento ele vai ser o juiz de um julgamento perfeito. E nós não teremos como questionar porque a gente vai estar vendo, né? Vai estar vendo tudo. Lá não precisaremos mais dessa fé. Vamos ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Não coloquei, então é isso. A questão de entendermos que precisamos da fé para entender as verdades, né? As verdades é a razão, né? Quando você diz 2 mais 2 é 4, quando você ouviu que um professor lhe ensinou, simplesmente falou da boca para fora que 2 mais 2 é 4, mas você acreditou nele, você teve fé nele. Mas aí ele foi na lousa e mostrou que 2 mais 2 é 4. Né? 2 mais 2 é um exemplo simplório. Mas quando ele faz uma fórmula mais. Quando ele fala de coisas mais complexas, né, da biologia, de qualquer coisa que seja, até mesmo da ciência, da geografia, da história, naquele momento você não tem como saber se o professor está mentindo ou não. Primeiramente você tem fé nele. Né? A fé não é somente crer em Deus, é a nossa maior fé, é a maior fé que nós devemos ter, é crer em Deus. Mas você, ao escutar um professor falando sobre a tabela periódica, sobre os átomos, os nêutrons e os elétrons, você tende a crer no professor mesmo sem estar vendo aquilo. Então você tem fé naquilo, né? É por isso que a fé pode ser usada no vocabulário e em textos, né? Eu dou fé daquilo. Ah, eu estava fazendo isso, aí de repente dei fé, eu tava dormindo, entendeu? A fé não se restringe somente a ter fé em Deus. E uma coisa que eu sempre gosto de questionar é que tem muita gente, eu já me vi conversando com pessoas que não creem em Deus, né? Mas aí quando eu faço a seguinte pergunta, você crê no átomo? Aí a pessoa já fica pensando assim, eu já sei o que está querendo dizer. Você crê no átomo? Creio. Por que você crê no átomo? O átomo, né, é uma partícula menor que existe nas coisas, o átomo. Por que você crê? Ah, porque eu estudei. Ah, você estudou, então por causa disso você crê. Então a gente estuda também sobre a palavra de Deus, a gente estuda o catecismo, a gente ouve falar de Deus e a gente estuda a sua revelação. Ah, mas aí epa, peraí, vamos continuar aqui. É, onde foi que você ouviu falar do átomo? Na escola. O professor falou, houveram pessoas que falaram sobre Jesus Cristo, sobre Deus e escreveram livros. Onde foi que você leu sobre os átomos? Ah, nos livros de biologia, né, na escola. Pois é, nós temos também um livro escrito falando de Deus, né? Aí eu vou e pergunto, você já viu um átomo? Né? Ou então ela pergunta primeiro, você já viu Deus? Aí você já viu um átomo? Aí eu, não, mas a ciência explica, a ciência prova os milagres também que existem aí, que aconteceram, os milagres dos corpos incorruptos, os milagres eucarísticos, os milagres da dança do sol, são milhares de milagres que existem, que são evidentes e que houveram testemunhas, né? E você acredita na ciência também, do mesmo jeito? Você questiona como é? Um átomo, eu fui pesquisar recentemente, eu vi que tem umas imagens meio embaçadas de que eles dizem que aquilo é um átomo, entendeu? Então, para você crer no átomo, você tem que ter fé, porque você não vê o átomo. Simplesmente você viu pessoas que estudaram,
pessoas que relataram isso, que escreveram nos livros de biologia. Então, um átomo é uma coisa que você não vê, mas você acredita. Aí você vai estudar, né? E desde que exista assim, estudos sérios a respeito daquilo, aí você passa a ter uma razão, não mais a fé. Você passa a ter razão em acreditar nos átomos, né? Tem muitas pessoas aí que se dizem ateu, agnóstico, que acreditam em ETs, né? OVNIs. ETs, aquele bicho cabeçudo mesmo, entendeu? Eu acho muita graça porque não acredito em Deus, mas qualquer vulto no céu é um objeto não identificado, pode ser um ET, os extraterrestres e etc e tal. É muito, muito contraditório, muito contraditório, né? Ah, mas foi identificado não sei o que lá, que pode ser criaturas. É identificado tanta coisa no espaço que você pode. Por que você tem que acreditar que é um ET, que é um extraterrestre, que é uma vida inteligente, que é uma vida, seja ela como for, né? Então, para você crer nos ETs, nos extraterrestres, você tem que ter fé também. Por mais que os ufologistas, né, os ufólogos, não sei como é que se diz, por mais que eles dizem, você tem que primeiro ter fé para depois você buscar isso na razão, né, em estudos e, e assim vai. Então a fé não, não se contrapõe, não fica em direção oposta à razão, elas caminham juntas. Embora em certos momentos você precisa mais da fé e às vezes em certos momentos você precisa mais da razão, né? Uma pessoa que diz isso, ela está tentando de cara já negar os mistérios da fé, ela está querendo se dizer ateu ou então agnóstica, ou então até mesmo gnóstica, né? Ou então ela está querendo se aparecer. É isso, é verdade, viu? E por hoje é isso que eu queria falar, viu? É, são conceitos básicos que a gente tem que às vezes conhecer para até uma apologética para a gente defender a nossa fé quando for preciso. Ou então simplesmente não se abalar por conversas de que a pessoa inteligente ela não acredita em Deus, ela não precisa ter fé e assim é, não negar a sua fé quando você ouvir coisas do tipo. É isso, a gente fica por aqui no próximo vídeo. Eu estou querendo já começar a falar sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino sobre a existência de Deus, né? São 5 vias que São Tomás de Aquino pegou até mesmo de filósofos pagãos para provar a existência de Deus. Eu estou querendo começar primeiro com uma, né, e fazer de uma por uma até terminar as 5. Até mais então, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.